Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando e falando conosco, como já tem feito por meio do louvor, das orações. Deus continue falando conosco através da sua palavra. Vamos ler um texto em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Versos de 1 a 13. Nossa pregação nessa manhã tem por título Quando Deus escreve uma nova história. Quando Deus escreve uma nova história. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Bom, nós estamos falando nesses dias sobre a trajetória de Moisés, sobre a trajetória desse grande homem de Deus, que foi escolhido por Deus, juntamente com o seu irmão, para uma missão nobre, ou uma das mais nobres missões que o povo de Israel, ou os hebreus, já tiveram e foi capaz de liderar, que foi a ação de Deus por meio de Moisés, para livrar o povo de Israel de dentro do Egito, de uma escravidão que já durava mais de 400 anos. Imagina só, quase meio milênio, né? Nós temos de escravidão. E para alguns, ou eu acredito que para a maioria dos israelitas, dos hebreus, né, que estavam na terra do Egito, era quase ou impossível que algo desse feito acontecesse, que eles fossem libertos. Pensa bem, 400 anos de escravidão. Essa geração que saiu do Egito é uma geração que não sabe o que é ser livre. Para eles, a escravidão é tudo que existe. Para eles, estar sobre a vassalagem, sobre
as ordens do faraó é a única coisa que existe. Eles não conhecem a liberdade. Eles não sabem o que é trabalhar sem um chicote em suas costas, sem ter que produzir algo para alguém, sem ter esse retorno. Viver como escravos. Eles não conheciam esse outro lado do mundo, essa outra forma de se viver, uma forma livre, uma forma de liberdade para louvar e adorar ao Senhor. Então, primeiramente, nós falamos sobre o nascimento de Moisés, em que ele é guardado por Deus, mesmo antes de fazer alguma coisa para Deus, ou ser capaz de fazer alguma coisa por Deus, até mesmo de entender, Deus guardou Moisés. Na última pregação, nós falamos sobre o chamado extraordinário de Moisés. Destacamos que Moisés, o próprio Moisés, sabia da sua incapacidade de liderar aquele povo. Um servo de Deus, irmãos, ele sabe que ele é incapaz de convencer as pessoas, de liderar o povo de Deus. Mas, ao invés de conhecer e de expor diante de Deus a sua incapacidade, Moisés teve que aprender que Deus é aquele que capacita o homem e a mulher comum, homens, mulheres, pessoas comuns, para chamados extraordinários. Então, cada um de nós aqui temos um chamado extraordinário, que é a Missio Dei, ou a missão de Deus. Deus executa a sua missão por meio de nós. Veja, no Novo Testamento vai dizer que até mesmo os anjos desejaram fazer isso. Mas essa missão, a Missio Dei, a missão de Deus, que é a reconciliação do perdido com Deus, foi dada como mediação à igreja. Nós que estamos aqui, pessoas falhas, incapazes, né? Ou até mesmo aqueles que são mais capazes intelectualmente. Deus usa todo mundo, né? E Ele sempre vai nos dar estratégia e direção. Então todos nós destacamos, fomos chamados para essa missão. Pessoas comuns, que até podemos olhar e falar, eu não tenho capacidade de fazer isso que está sendo proposto, né, para mim. Isso que o pastor pediu para mim, né? Não tenho capacidade de liderar, de pregar para os adolescentes ou para as crianças. Mas, acima das nossas limitações, meus irmãos, nós temos que crer no poder capacitador de Deus. Nunca esqueça isso. Deus é especialista em trabalhar com pessoas que não têm capacidade ou que acham que não têm capacidade. E no meio do caminho ela vai descobrindo a sua vocação, vai descobrindo que tem uma habilidade aqui, outra habilidade ali. Deus vai usando essas habilidades para abençoar outras vidas. E aí, a trajetória de Moisés vai continuando e ele, junto com o seu irmão agora, e passa por várias coisas, nós pulamos várias etapas, entre elas a parte das pragas, inclusive a Páscoa, da qual nós lemos aqui o texto, que é muito conhecido, geralmente lá para o mês de abril, né? A gente está sempre retornando ao texto da Páscoa. É um texto que está localizado em uma das pragas. Ele está entre a 9ª e a 10ª praga. Na verdade, a Páscoa faz parte da própria 10ª praga, que era o juízo de Deus sobre o Egito, que culminaria na morte dos primogênitos, dos homens aos animais. E então, eu queria nessa manhã analisar a narrativa ou essa passagem da Páscoa dentro da narrativa da trajetória de Moisés, dentro da narrativa da libertação do povo de Israel. Porque, de certa forma,
a Páscoa, ela é o início do recomeço da história do povo hebreu. Assim como para nós hoje, que a Páscoa, que nós não celebramos a Páscoa como cristãos, porque Jesus instituiu a ceia para nós cristãos no lugar da Páscoa, mas nós sempre, todo ano, lembramos da importância que tem a festa da Páscoa, e isso nos faz lembrar, e sempre nós precisamos fazer a ligação direta entre o cordeiro imolado no Egito com Jesus, que é o verdadeiro cordeiro. Então, a Páscoa, essa narrativa é extremamente importante para nós. Essa passagem, ela é extremamente importante para nós. Porque assim como o povo hebreu teve o seu recomeço, o recomeço da sua história, que era a libertação, a liberdade da escravidão egípcia, nós, marcado pela Páscoa, nós também temos a nossa liberdade do pecado marcada pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, realizado na festa da Páscoa. Então, isso tem um simbolismo muito grande para a gente. E é importante, eu queria, como eu disse, eu queria expor aqui nessa manhã, essa passagem, um pouco descolado daquilo que a gente sempre prega todo ano no período da Páscoa, mas analisar essa passagem dentro da narrativa do Êxodo e desse novo recomeço. Analisar por meio dessa perspectiva, da ótica de que Deus estava começando ali uma nova história por meio da instituição da Páscoa. Então, o recomeço da história dos hebreus, meus irmãos, rumo à terra prometida, foi marcado por algumas características que veremos hoje por meio dessa narrativa ou dessa passagem da instituição da Páscoa. Só para nós fazermos um parêntese e contextualizar, essa Páscoa dos hebreus, ela quase que não tem nada parecido com a nossa Páscoa, né? Eu acho que todo mundo aqui deve saber disso, mas é importante salientar. E eu não estou dizendo contra o chocolate, tá? Não estou dizendo isso. Se você tem planos para me dar chocolate, por favor, não pegue essa pregação como exemplo de que eu estou criticando o chocolate. O contexto é totalmente diferente. O fato é que a Páscoa foi instituída, como eu disse, no meio da nona, entre a 10ª praga, e que marcaria o juízo de Deus sobre o Egito. E as pragas, elas foram o meio pelo qual Deus decidiu marcar de uma vez por todas a libertação do povo de Israel do Egito. Foi por meio das pragas. E as pragas, elas eram uma forma de Deus afrontar os deuses egípcios. E se nós formos pegar, nós não temos tempo e nem propósito para isso, cada praga em que o povo de Israel, o povo hebreu foi poupado dela, e o Egito não, Deus estava ali desafiando, não numa luta franca, porque Deus não precisa entrar em luta franca com ninguém, mas pondo ao chão os deuses egípcios. Então, quando ele derrota todos os deuses egípcios e culmina com a morte dos primogênitos, Faraó, ele olha e fala: pelo amor de Deus, sai daqui, pega as suas coisas, pega a mala e foge daqui, some da minha frente, some daqui, pega o seu povo. Moisés, pega, é isso que você quer? Então pega e some da minha frente. Aí nós sabemos que mais à frente eles estão saindo, ele vai desistir dessa ideia, que vai culminar com a abertura do Mar Vermelho. Mas ele toma a decisão de libertar o povo por meio das pragas. Deus usou as pragas para se estabelecer como Deus verdadeiro, o maior, e derrotar os deuses egípcios, fazendo com que Faraó cedesse a libertação definitiva do povo de Israel. Então, como eu disse,
esse novo começo, esse recomeço, foi marcado por algumas características. E a primeira característica que esse recomeço foi marcado é que ele foi marcado por sacrifício. Olha o que o verso 3 e o verso 6 vai dizer. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 6, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, meus irmãos, das 6 horas da tarde, ou das 18 horas, até a meia-noite, a Páscoa deveria acontecer. No primeiro mês do ano que foi estabelecido por Deus, né, ele acaba dando uma mudada no calendário, né, porque é Deus que manda nas estações e no tempo e no calendário. E ele institui a Páscoa, e essa libertação, esse novo começo, ele foi marcado por sacrifício. Israel precisava saber que o que Deus estava fazendo neles e por meio deles, exigia deles uma perca. Nesse caso seria o cordeiro. Eles teriam que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, novinho, preparar ele durante um período de tempo para fazer, no período da Páscoa, neste dia em que Deus iria passar, porque Páscoa do original é passar por cima. Nesse dia que o Senhor ia passar e julgar o Egito, fazer com que o sangue desse cordeiro fosse uma libertação para o povo hebreu. Mas eles precisavam saber que, por mais que para eles e para nós não custe nada, para alguém teve que custar. Alguém pagou por nós, pela nossa vida. E eles precisavam saber disso. Eles precisavam saber dessa verdade. Mudança, recomeço, só vem por meio da perca, por meio de sacrifício. Não tem como não perder algo em um recomeço. Quem já terminou um relacionamento, por exemplo? Óbvio que eu não estou falando de casamento, né? Que não é para terminar. Mas um namoro, um noivado de longo tempo, sabe quanto é dolorido o recomeçar sem essa pessoa que durante muitos anos você fez planos de entrar aqui de noiva, de noivo em casamento, ter um matrimônio com essa pessoa e terminar esse relacionamento por algum motivo, seja lá qual for ele. Sabe como é difícil. A nossa vida é assim, meus irmãos, igual a vida dos hebreus. Nós, para recomeçarmos, e Deus, para fazer novos começos em nós, nós precisamos perder. Há um sacrifício. Quem precisa mudar de emprego, por exemplo, sabe quanto é difícil ter que tomar essa decisão de largar o emprego antigo, que você já está estabilizado, a não ser que você não queira de fato, né, de jeito nenhum estar mais naquele serviço, mas quem troca um emprego sabe como é difícil também ter que largar, deixar para trás, perder algo para encontrar algo novo. Quem vai casar, né, Eric e Ju, já devem estar sentindo, né, as dores de ter que deixar a sua casa, deixar a vida de solteiro. Mas eu asseguro para vocês, a vida tem a música secular que diz que vida de casado é bom, mas só perde para de solteiro, né? Gente, isso é mentira, tá? Eu fiz 6 anos de casado e posso assegurar para você que a vida de casado é bem melhor. Mas ela vai exigir algumas coisas. Do Eric e da Ju, por exemplo. Exigiu de mim da Ellen. O pastor Salmonim também sabe que
Isso é uma verdade. Existem coisas que nós fazíamos como solteiro que não dá mais para fazer. O que é isso, gente? Para recomeços ou coisas novas, nós precisamos perder algo. Nós precisamos sacrificar algo. Recomeçar sempre vai custar algo de nós. Irmãos, eu prego a palavra desde os meus 18 anos. Mês que vem eu faço 34 anos. Boa parte desse tempo, desses quase 16 anos, eu passei a minha vida pregando em casa de recuperação, em Fundação Casa. E eu sei como é difícil, principalmente em casas de recuperação, para um viciado, um adicto, né, como eles dizem, um adicto, largar as drogas. Às vezes a gente olha assim, dá até vontade de falar, com o perdão da palavra, isso é safadeza. O cara não quer largar. Mas quando você entra até numa questão biológica e científica, você vai ver que não é simples, ele não quer largar. É difícil. Recomeço é difícil. Arranca uma parte da gente. Uma parte que às vezes a gente não quer largar. Então os hebreus, eles precisavam saber disso, que aquele cordeirinho que eles estavam guardando, às vezes com muito carinho, precisaria ir ao sacrifício. Ia precisar ser imolado, assado, de uma certa forma, de uma maneira padrão, e o seu sangue passado nos umbrais das portas. Por isso, meus irmãos, não é fácil recomeçar, mas precisamos saber que Deus é poderoso para fazer novos começos na nossa vida. Deus é poderoso. O pastor tem pregado constantemente aqui sobre Paulo. Quem é um exemplo melhor para falar sobre novo começo do que Paulo, meus irmãos? Pedro não negou Jesus. E um tempo depois, não muitos dias depois, foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo lá naquela praia, depois de não ter pescado nada a noite inteira. Jesus restaura o ministério de Pedro, faz dele um dos cabeças da igreja primitiva. Paulo, o perseguidor, o cara que matava a igreja, matava os cristãos, melhor dizendo. Ou há indícios, pelo menos, disso. A Bíblia não diz, mas há indícios históricos disso. Que arrastava mulheres pelo cabelo para ser julgadas, porque haviam aceitado a fé cristã, num caminho de Damasco, que alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas não está escrito, né, gente? Mas que ele tem um encontro real com Cristo ressuscitado, que faz uma pergunta crucial: por que você me persegues, Saulo? Por que você está me perseguindo? E ele responde: Senhor, quando foi que eu te persegui? Ele reconhece que é Jesus. Ele reconhece que ali na frente dele está o Messias que ele havia tanto esperado. Quando que eu te persegui, Senhor? E aí Jesus disse que ele havia perseguido a igreja. E Deus fez de Paulo um escritor de mais da metade do Novo Testamento. O missionário dos gentios. Então, muito provavelmente, se o evangelho chegou a nós aqui e não ficou restrito a Jerusalém, muito se deve ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas se ele era um perseguidor, Deus é especialista em novos começos, em nos dar uma nova esperança para a nossa vida, em reescrever a nossa história. Óbvio, quando eu digo que Deus reescreve a nossa história, eu não estou dizendo teologicamente que Deus foi pego de surpresa. Agora eu preciso reescrever. Não, que esse próprio recomeço já está no decreto eterno de Deus. Fato, irmãos, para nós concluirmos esse ponto, é que nós precisamos perder para recomeçar. E não é fácil. Perder não é fácil, né, gente? A gente não gosta de perder. Às vezes, quando a gente vai na casa do pastor lá, eu vejo eles jogando Mario Kart, não gosta de perder nem no Mario Kart. Vejo os jovens jogando, né, os jogos de tabuleiro lá na sala
dos jovens não gosta de perder nos jogos de tabuleiro. Para nós perder é difícil, mas para recomeçar, perder é necessário. Nós temos que deixar algo. E eles precisavam saber disso. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Recomeço exige de nós que percamos algo. Segundo ponto. Eles precisavam saber que enquanto eles estavam no Egito, que é o símbolo do mundo, enquanto nós estivermos no mundo, não há o que comemorar. Não há o que se alegrar. Olha o que o verso 8 vai dizer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou pães sem fermentos, e ervas amargas comerão. O povo hebreu precisava saber que enquanto eles permanecessem no Egito, eles não teriam motivação ou motivo para comemorar. Por isso o motivo das ervas amargas. As ervas amargas, o pão sem fermento. Porque imagina você comer um pão sem fermento, né? Imagina você comer uma erva amarga. Uma carne com erva amarga. Que lembraria a eles o tempo de escravidão. O tempo amargo. Irmãos, nós precisamos sempre voltar às ervas amargas. Para lembrar o quanto o mundo é ruim. Por mais que pareça bom, por mais que pareça palatável, o mundo nos escraviza. O pecado nos escravizou. Durante quanto tempo o pecado e o mundo, liderados por Satanás, nos escravizou? Precisamos voltar às ervas amargas, meus irmãos. As ervas amargas nos lembrava a eles quanto o Egito era ruim. Lembra, nós começamos aqui dizendo que essa geração não sabia o que era viver livre. Então, para eles, a escravidão era tudo que restava. A escravidão era tudo que existia. Eles não conheciam outro mundo. Então, para eles está bom, mas Deus, por meio das ervas amargas, fez eles lembrar. Porque Deus é lúdico, misericordiosamente lúdico conosco, porque senão nós não o entenderíamos. Fez com que eles lembrassem de quanto aquele tempo foi ruim. As ervas amargas precisam nos lembrar disso, meus irmãos. O quanto o tempo no mundo é ruim. Para nós nunca queremos voltarmos para lá. Nunca desejarmos mais voltar para lá. Amargor me lembra das minhas noites de febre quando eu era criança. Eu lembro que, por diversas vezes eu lembro dessa cena. De eu acordar a minha mãe ao longo da noite, falar: mãe, eu tô ruim, tô com febre, tô com o corpo doendo. E minha mãe, generosamente, pingar aquelas 40 gotas de dipirona, que é uma delícia, né? Ou ibuprofeno, e para quem já tomou para cólica o Buscopan. Então, o amargor me lembra disso. Então, minha mãe vinha com aquela, ou na colher ou num copo, né? E ela já sabia, porque ela vinha com a dipirona e, ao mesmo tempo, já com um pouco de água. Porque eu tinha que tomar um pouco de água para passar aquele amargor. E aquele amargor me lembrava que eu estava doente. Lembrava que eu estava ruim, que eu precisava de uma cura. As ervas amargas lembrava da doença do mundo, da doença do pecado. Por isso que nós precisamos, irmãos, voltar, às vezes, às ervas amargas. Voltar a viver, a ver como o mundo é ruim. Tem uma história que diz que um homem muito rico de uma cidade, o mais rico da cidade, todo dia, no final da tarde, ele entrava para dentro de uma espécie de caverna. Não era uma caverna, mas era um buraco, assim, todo dia. Então, todo dia ele era conhecido por entrar naquele lugar.
E aí, um certo dia, os meninos da rua, olhando aquilo, ficaram curiosos e seguiram aquele homem, o homem mais rico da cidade. Então, quando entraram naquele lugar, naquele buraco, viram aquele homem vestido com uma roupa rasgada e sujo. E aí perguntaram para ele por que aquilo. E aí ele respondeu: eu me visto assim num período do dia, todos os dias, para lembrar da onde Deus me tirou. Às vezes a gente precisa vestir essas roupas. Às vezes a gente precisa, como o povo de Israel, rolar nas cinzas. Sabe? Não literalmente, óbvio. Rasgar as vestes. Também não literalmente. Mas lembrar de onde Deus nos tirou, irmãos. O mundo é amargo. Ele nos escraviza. Ele dita pra gente. Por que Deus mudou o calendário do povo? Por que Deus foi quem estabeleceu o primeiro mês do ano que ia ser a Páscoa para os judeus? Porque Deus estava dando um recado. É Ele quem manda no nosso calendário. Ele quem manda na nossa agenda. Ele quem manda na nossa organização, meus irmãos. A agenda do mundo nos escraviza. O calendário do mundo nos escraviza. As pessoas olham um workaholic, por exemplo, e elogiam essa pessoa. Ele é bem visto. Uma pessoa que não tem tempo nem para passar com seus filhos, não vê seus filhos crescerem, ele é bem visto. Não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de qualidade com sua família. É escravizado por uma agenda mundana que diz que ele precisa produzir cada vez mais e o seu valor está naquilo que ele produz. Então Deus vem e muda a agenda, muda o calendário para mostrar que nós estamos enquadrados na agenda e no calendário de Deus. Que há tempo para todas as coisas, para trabalhar, para servir ao Senhor, para estar em comunhão com os seus irmãos. O amargor, irmãos, das ervas lembrava o quão o Egito tinha sido ruim. Então, enquanto eles estivessem lá no Egito, não tinham o que comemorar. Enquanto nós estamos escravizados pelo mundo, não tem o que comemorar. Mesmo que você tenha uma carreira de sucesso, mesmo que a pessoa tenha uma carreira em que invejável, vamos dizer assim. Nossa, como ele é bem sucedido. Mas enquanto ele ainda está escravizado por suas vontades, não tem comemoração, é erva amarga. O mundo está amargando a vida dessa pessoa. E eles precisavam saber disso. Por último, além de saber que o recomeço foi marcado por uma perca, por sacrifício, e também de que enquanto estamos ligados ao mundo, ligado ao Egito, não há o que comemorar, nós temos também que saber que esse recomeço, meus irmãos, foi caracterizado por uma expectativa ansiosa de abandonar o velho em direção à promessa de Deus. Abandonar o velho Egito em direção à promessa de Deus. Verso 11 diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Lombo cingido, porque eles usavam uma roupa comprida, né? Não tinha essa divisão como nós temos. Isso atrapalhava na hora de correr, na hora de caminhar, na hora de batalhar. Então, lombos cingidos é eles levantar, né? Eles colocavam que não era vestido, né? Mas para que a gente entenda um vestido, eles colocavam na cinta deles, aqui no cinto deles, para ter mais mobilidade. E Deus diz para eles o porquê disso, porque vão comer à pressa. A Páscoa não era uma refeição estilo os churrascos aqui da igreja, meus irmãos, que a gente fica aqui conversando, né? Horas conversando. Não. Eles não podiam comer sem estar preocupado com o que viria amanhã. Porque
eles tinham que começar a preparar 18 horas e meia-noite, no máximo, o sangue teria que já estar nos umbrais da porta, porque Deus iria passar sobre o Egito. Então tinha que ser com pressa. Porque o recado que Deus está dando eles tinham que ter essa expectativa de sair logo do Egito para ir em direção à Terra Prometida. Mais uma vez, eles teriam que estar entre a tensão de viver no comodismo do Egito, lembrando que eles não conheciam outra forma de vida. O comodismo de estar no Egito, ou a fé de crer na promessa de Deus, na palavra de Deus, rumo à Terra Prometida. Meus irmãos, a nossa vida precisa ser marcada por essa expectativa de alcançarmos a Jerusalém celestial, de alcançarmos o fim da nossa vida, o alvo da nossa vida, a Jerusalém celestial. Nossa moradia fixa não é aqui. Então por isso fazemos refeições às pressas. Vivemos como peregrinos nessa terra. A nossa expectativa deve ser não ficar aqui, mas estar rumo à Nova Jerusalém. Deus nos chama a isso, a essa expectativa ansiosa. Eu sei que todos nós temos expectativas sobre a vida, porque se nós não tivermos expectativa, nós morremos. Somos um cadáver ambulante. Todo mundo gera expectativa. O estagiário de ser efetivado, os noivos de casar, os casados talvez de ter filho, o universitário de se formar. Nós temos expectativa. O que se formou querer arrumar um emprego logo. Todos nós temos expectativas. E tudo bem por isso. Mas encontrarmos com Cristo é a nossa expectativa acima das expectativas. Então, eles precisavam saber que a saída deles estava marcada por essa ansiosa expectativa de encontrar a Terra Prometida. Eu quero terminar essa pregação concluindo, dizendo, meus irmãos, que a Páscoa ela é somente um prelúdio do verdadeiro recomeço da humanidade. Assim como o sangue daquele animal passado nos umbrais das portas marcava a casa dos hebreus e livrariam eles da condenação, do juízo de Deus, assim o sangue de Jesus sobre nós nos livra da condenação eterna. É isso que a Páscoa nos lembra. É isso que essa narrativa vai nos lembrar. De que o sangue é o único meio de nos salvar. O sangue de Cristo. Somente por meio de Jesus nós temos liberdade, não agora do Egito, mas do nosso verdadeiro inimigo, o pecado e o mundo. Então, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, nos deu o direito, a condição, essa é a melhor palavra, a condição de vivermos uma nova história. Deus, Ele recomeçou a história da humanidade por meio do seu Filho, quando Ele ofereceu seu Filho em sacrifício e nos resgatou de volta a Ele. Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós agradecemos ao Senhor por falar ao nosso coração. Deus, nós sabemos que é difícil perder, mas nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude neste processo, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, honrar ao Senhor com a nossa vida, nos livrando, ó Pai, daquilo que pode nos amarrar nessa terra ainda, para, Deus, pregarmos o Seu Evangelho e poder, ó Pai, proclamar que o sangue de Cristo, Pai, ainda está por salvar almas e vidas perdidas nessa terra. Nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Amém.